E depois do Bolsa Família, o governo Lula agora estuda criar o Bolsa Carne. A proposta, que recebeu o nome de Programa Carne no Prato, foi apresentada pela Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul e sugere que o governo crie um cartão exclusivo no valor de R$ 35 por família, para que a população de baixa renda compre carne bovina todos os meses. Em comunicado, a Associação de Criadores afirma que, no ano passado, o consumo de carne bovina no Brasil atingiu o menor patamar desde 2004 e ressalta ainda que a medida geraria uma demanda por 2.300.000 cabeças de gado por ano, o que representa 8% dos animais atualmente abatidos no Brasil, ou 475 mil toneladas de carne anualmente. Ao Hora H do Agro, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que foi quem recebeu essa proposta do Bolsa Carne, afirmou que a sugestão foi protocolada e está em análise na área técnica da pasta e que ela vai ser encaminhada para a primeira avaliação pelos demais órgãos competentes. Vai lembrar que ao longo do ano passado, Lula citou diversas vezes em discursos o fato de que a população brasileira gostaria de voltar a comer picanha. A gente vai analisar o mercado de carne e os impactos para a pecuária nacional se esse projeto sair do papel. Será que vem aí um Bolsa Carne e que impactos ele vai ter para a economia brasileira, na questão financeira do país e também na pecuária nacional? Lígia Pimentel, CEO da Agrifato, é a nossa convidada. Lígia, seja muito bem-vinda. Obrigada, Kelly. E a primeira pergunta é, esse valor de R$ 35 por mês vai dar para comprar carne que impacte de fato num prato na população mais pobre e que vai trazer impactos positivos para a pecuária nacional? Kellen, a conversa foi de que o voucher ele cobrisse até 2 quilos de carne, né? Mas se a gente pegar o preço médio da carne bovina no Brasil, não chega a tanto, chega a 0,8 quilo, né? Então não chegaria a tanto em primeiro lugar. Segundo lugar, certamente o incentivo ele traria um consumo adicional desde que fosse claramente direcionado. Se o que for disponibilizado for o dinheiro, o valor monetário, certamente haverá competição com outros produtos, inclusive outras proteínas também. Num primeiro momento, portanto, traria, desde que direcionado, sim, uma demanda adicional por carne bovina no Brasil, justamente um momento em que a gente vê o poder de compra lutar para adquirir carne bovina, mesmo diante de um cenário de preços em queda no varejo para o produto. Importantíssimo ponto que você destaca, porque uma coisa é você adicionar um valor de R$ 35 a um montante que já é destinado à população de baixa renda, e outra coisa é você especificar que aquele montante precisa ser direcionado à compra daquela determinada proteína, que seria a proteína bovina. Nesse cenário, você veria um impacto em formação de preço ao pecuarista no curto prazo. Só que a gente tem que olhar o médio e o longo. E há aspectos importantes, como, por exemplo, efeitos fiscais dessa medida, porque isso significa incentivo fiscal, é dinheiro do governo para que se compre carne, uma camada da população compre carne. Isso geraria que efeitos, Lígia? Olha, é como você falou, a gente tem um efeito praticamente paliativo. E nós temos que observar de 2 pontos de vista, tanto do ponto de vista da oferta, quanto do ponto de vista da demanda. Então, vamos supor aí que a medida seja colocada em prática. Em um primeiro momento, desde que de fato direcionada para a carne bovina, né, de que não haja seletividade em relação ao gasto, nós teríamos uma demanda adicional. Mas, em contrapartida, isso vem, né, de um bônus promovido pelo governo. E o governo já enfrenta dificuldades graves para se comprometer com a agenda fiscal. Desde a posse, né, desde o início do mandato do governo atual, a gente vê um discurso que se compromete com o equilíbrio de contas, mas que na prática não se cumpre. Então nós temos aumento de gastos, aumento da carga fiscal para conseguir conciliar com o cenário dos gastos, mas um aumento de déficit também. Então não tem sido o suficiente. E toda vez que a gente cresce impostos, a gente tem desaceleração econômica a partir de determinado ponto, e nós estamos carregando demais a carga fiscal. Então, essa carga fiscal ela teria um efeito deletério sobre o poder de compra num cenário de médio e longo prazo, mas teria positivo no curto. Quanto que você estima que haveria de aumento na demanda por carne bovina no Brasil se esse plano de Vale Carne sair do papel, e como isso impactaria na curva de preço ao pecuarista em 2024, porque 2024 tem se mostrado um ano de pressão na arroba, né?
Se isso fosse implementado imediatamente, a gente teria mais ou menos 2 a 2,5%, teoricamente, de aumento sobre a demanda por animais terminados, o que vem num momento interessante para o pecuarista, já que nós temos aí ano de fase de baixa, né? A arroba está variando abaixo dos custos de produção, ela está lateralizada nominalmente agora, mas os custos, os juros vêm comendo essa margem do pecuarista. Por outro lado, né, lá na frente, o efeito desse voucher, ele seria praticamente anulado, porque hoje nós temos muito abate de fêmeas, estamos já começando a comprometer a produção brasileira de bezerros, vai faltar boi gordo lá na frente por conta de uma questão cíclica, e nós temos um outro agravante para esse cenário, que é uma situação de abate exagerado de fêmeas lá fora nos Estados Unidos também, a Argentina também entrando em fase de alta de ciclo, ou seja, nós temos uma pressão generalizada global se formando em cima de players grandes, internacionalmente falando, são grandes fornecedores de carne em nível global, e isso vai pressionar a arroba. Então, esses R$ 35, rapidamente, eles vão ficar defasados, né? E aí a gente tem uma correção disso, mais endividamento do governo, um aumento de gastos, na verdade, né, de maneira mais direta, que a gente ainda não sabe o que vai acontecer com a carga fiscal. Então, essa é uma questão, assim, eu acho que é muito mais uma medida paliativa do que construtiva em longo prazo. Perfeito. A gente sabe que, desculpa te interromper, pois não, que o que constrói consumo de carne bovina no Brasil é poder de compra, né, controle inflacionário e emprego. Então, seriam medidas nesse sentido que trariam o retorno ao consumo per capita de carne bovina no Brasil. Muito bem, isso olhando de uma forma estrutural, né? Olhando para essa proposta, o que você diz para a gente é que ela poderia trazer efeitos positivos de curto prazo para o pecuarista que tem uma perspectiva de preço da arroba mais pressionado em função de todos esses elementos que você colocou. De outra perspectiva, a gente tem o consumidor nos ouvindo, o consumidor do Brasil inteiro, pensando, bom, então quer dizer que esse ano eu vou pagar mais barato pela carne? E aí pode ser que nessa curva em que eu estou me preparando para pagar mais barato pela carne bovina, o governo vai adicionar um Bolsa Carne que vai voltar a encarecer a carne para todos os consumidores? Parcialmente, né? A gente tem uma demanda adicional, daria um pouquinho mais de sustentação, mas nós não veríamos aquela curva acentuada de preço de carne que a gente viu entre 2020 e 2021. Por quê? O principal direcionador de preços explosivos, né, ele direciona os preços de maneira rápida, é a oferta de animais. Não que a demanda não seja importante, mas a demanda ela é menos dinâmica do que a oferta. Quando falta boi ou sobra boi, é muito mais rápido do que a gente redirecionar um mercado consumidor, que no Brasil é de 213, 218 milhões de habitantes, aí, de acordo com o último levantamento do IBGE. Então, esse é o ponto, né? A gente teria uma sustentação adicional, muito possivelmente, demanda é sempre bem-vinda, obviamente, pelo lado do produtor, e pelo lado do consumidor, a gente teria algum suportezinho aí aos preços. Mas aquela alta vertiginosa que nós vimos lá atrás não seria o caso ainda para 2024, porque o que nós temos visualizado é uma oferta adicional de animais, inclusive persistente agora neste ano, por conta do descarte de fêmeas, né? Piorou muito a economia da pecuária, piorou muito a rentabilidade da atividade e, além de se desfazer porque está desanimado, né, o pecuarista também precisa ele cuidar animais para fazer caixa e se manter respirando aí, oxigenado nas suas contas. Ok, Lígia, dentro dessa nossa conversa você citou muitos exemplos ao redor do mundo, citou exemplos da Argentina, dos Estados Unidos, outros competidores do Brasil. Você é uma estudiosa da pecuária. Você já viu em algum lugar do mundo Bolsa Carne ou Bolsa Picanha, como alguns dos nossos telespectadores estão chamando? Não, mas nós vimos ações sobre o mercado da carne uma vez na Argentina, né? E, na verdade, de maneira repetitiva, em que o governo proibiu parcialmente exportações de carne como uma forma de tentar regular os preços domesticamente. Obviamente, essa também é uma medida paliativa, mas eu vou explicar por quê. A gente precisa, para derrubar os preços, nós precisamos de medidas que estimulem a produção. Quando você impede os preços de subirem, o produtor não se sente estimulado a produzir mais. Então, ele acaba, às vezes ele está precisando de um alívio econômico, ele não recebe esse alívio econômico naturalmente, ele é penalizado, os preços ficam lateralizados quando ele precisaria ser remunerado, ele deixa de produzir. E aí você tem um desestímulo à produção. Desestímulo à produção, o preço volta a subir. E é o que nós vimos na Argentina. Então, essa é uma medida que não é igual, não é semelhante, mas também é uma interferência governamental no consumo de carne bovina, ou pelo menos nos preços
para repor aí o consumo, ou numa tentativa de repor o consumo. Você falou em interferência governamental. A gente viu recentemente o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, falando que o presidente Lula quer tentar uma aproximação com o agro. Essa é uma das estratégias? Talvez seja uma das estratégias, mas eu repito, ela vai ser muito paliativa, vai ser uma estratégia de curto prazo, com um efeito de 2 a 2,5% sobre os abates em 2024, e depois, se a gente tiver uma piora no quadro fiscal, eu continuo minando, né, em largo prazo, o poder de compra do brasileiro, que é o que viria a repor, de fato, o consumo doméstico. Né? A gente precisaria ter um movimento estruturado e persistente de recuperação do poder de compra do brasileiro. Veja, a gente tem uma correlação inversa, negativa, mas inversa, em relação à oferta de carne, né, e consumo per capita de carne no Brasil. Ou seja, quando eu tenho aumento da disponibilidade de carne, porque os preços estão caindo, fase de baixo de ciclo, nós temos, de maneira reversa e contrária, o consumo per capita no Brasil aumentando. E não é o que a gente está vendo dessa vez. Os preços estão caindo e o consumo não está conseguindo se recuperar. Por quê? Porque nós estamos minando o bolso do brasileiro. Já essa crise dura quase uma década, né? E que a gente tem visto o consumo per capita cair ano a ano e agora chegar a valores aí, números bem baixos. Muito bem. Lígia Pimentel, agradeço demais pela sua análise sobre o Vale Carne, que está em estudo pelo governo, os impactos para o consumidor, para o pecuarista. A Lígia, que é CEO da Agrifato, é a nossa convidada para voltar mais vezes. Até a próxima, Lígia. Até, obrigada. Obrigada a você.